Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo para falar sobre, adivinha quem? Conor McGregor, você acertou, parabéns, e agora já pode deixar o like e se inscrever aqui no canal. Conor McGregor deu uma entrevista, inclusive teve um inscrito aqui que no meu último vídeo pediu para eu falar sobre essa entrevista, etc. Então eu vou pegar o ponto principal, que inclusive foi o que virou notícia, que foi ele falando sobre essa categoria meio médio, né? Ele fechou essa luta com Donald Cerrone, por algum motivo foi na categoria meio médio e não na categoria peso leve, onde ele já foi campeão, e ficou aquela dúvida, né? Por quê? Será que ele quer lutar com o Masvidal? Será que ele quer o cinturão BMF do Masvidal? Que inclusive era isso que o Dana White tinha comentado, era isso que parecia, pode ser que ainda seja um interesse dele, mas nessa entrevista ele não focou tanto no Masvidal, por incrível que pareça. Ele falou que ele tem interesse no ouro e não na prata, porque o cinturão BMF ele é um cinturão que não é um cinturão oficial, ele é prateado e tal, ele diz que está interessado no ouro, ou seja, ele mesmo citou o nome de Kamaru Usman, ele quer se tornar campeão meio médio, ele que já foi campeão peso pena, foi campeão peso leve e agora quer ser o campeão meio médio. E por que ele quer isso, né? Porque, óbvio, todo mundo quer ser campeão, mas ele quer, claro, esse recorde, né? Ser campeão em 3 categorias diferentes. Seria um feito absurdo. Tudo bem, o cara nunca defendeu um cinturão, né? Ele ganhou pena e não defendeu, ganhou leve e não defendeu. Sei lá, pode ganhar o meio médio, será que vai defender? Enfim, é difícil, né? E eu acho que dos 3 cinturões, eu acho que o meio médio é um dos mais difíceis dele conseguir, não porque o Kamaru Usman é melhor que o Aldo ou o Kamaru Usman é melhor que o Khabib, eu não acho, inclusive eu acho o Khabib um cara mais difícil de ser vencido do que o Kamaru, mas o problema é o tamanho, né? O Conor no peso pena tem um tamanho bom, no peso leve tem um tamanho ok, só que no meio médio, na minha opinião, ele não tem não só tamanho de altura, tá? Não tô falando só altura ou envergadura, tô falando no conjunto, né? Se a gente olhar, é o Kamaru Usman, né? O tamanho do Kamaru. Se a gente olhar ali o próprio Colby Covington, o condicionamento dos dois, tanto do Colby Covington quanto do Kamaru, eu não sei se o Conor McGregor tem as mesmas condições físicas que esses caras. Luta é luta. O McGregor pode entrar e vencer um Colby da vida, pode vencer o Kamaru, né? Essa é a graça desse esporte, inclusive, né? Porque se fosse uma coisa muito previsível, não ia ter graça. Mas eu acho que é bem complicado. Eu acho que ele tá sonhando bem alto. Não acho que é ruim sonhar alto, acho que faz parte. O McGregor, inclusive, chegou onde chegou justamente porque é um cara que sonha alto e executa, né? Mas eu realmente acho um pouco muito audacioso, talvez, não sei, enfim, vamos ver, um passo de cada vez, mas essa primeira luta que ele vai fazer contra o Donald Cerrone nessa categoria já é justamente para isso, para ele ver como que ele vai ficar ali. O Donald Cerrone é um cara mais fácil de vencer do que o Kamaru, mais fácil de vencer do que o Colby Covington, então, na minha opinião, talvez até mais fácil do que o Masvidal, esse Masvidal atual, né? Porque o Masvidal melhorou bastante, então eu acho que o momento o Masvidal seja até talvez mais perigoso. Então é um bom teste ali pro McGregor e segundo essa entrevista, pelos planos dele, a ideia dele é ficar nessa divisão, na categoria meio médio. Então ele quer, claro, segundo a entrevista também, a revanche com o Khabib, óbvio, porque virou meio que um rival dele, então ele vai querer fazer essa luta ali. Aí é difícil a gente saber se ele vai ter o direito quando vencer o Donald Cerrone ou não, eu não duvido de mais nada, mas ele quer fazer história, segundo ele mesmo, aí nessa categoria meio médio. Então é capaz que ele, lutando com o Cerrone, caso vença, talvez tenha aí o direito de enfrentar o Khabib, né, que é o campeão lá do peso leve, e depois ele suba de volta para o meio médio para tentar também o cinturão de cima. Contra o Khabib, se ele não for campeão, né, se vamos supor que o McGregor perca a revanche de novo, aí eu acho que ele deve ficar em definitivo no meio médio, né, porque aí não vai ter como, vai fazer o quê? Uma terceira luta com o Khabib? Vai ficar tentando até ganhar, né, então é capaz que ele suba e permaneça ali no meio médio. Mas isso também depende muito dessa performance contra o Donald Cerrone. Então, primeiro, ele precisa ganhar, e não só ganhar, ele precisa ganhar bem, ele precisa ter condicionamento, ele precisa provar que ele consegue enfrentar caras do nível do Colby, do Kamaru, que são dois caras, na minha opinião, excelentes. E também tem um pequeno detalhe que a gente tem que lembrar, tanto o Colby Covington quanto o Kamaru Usman são caras que têm o wrestling de altíssimo nível, que podem fazer com o McGregor a mesma coisa que o Khabib fez, colocar para baixo e trabalhar. E a diferença é que o Kamaru e o Colby Covington são ainda mais pesados e talvez mais fortes que o Khabib, é difícil de mensurar, mas pelo peso pode ser que sim. E também não só isso, a gente tem que lembrar que ainda nesse meio médio a gente tem o Leon Edwards na 4ª posição, que é um cara excelente, a gente tem o Rafael dos Anjos na 5ª posição, a gente tem também, né, o Demian Maia na 6ª posição, o Stephen Thompson, tem o próprio
próprio Nate Diaz ali na 8ª posição, a gente tem o Anthony Pettis, o Robbie Lawler. Então assim, se a gente pegar o top 15 inteiro é formado de atletas duríssimos. No peso leve também tem muito cara bom ali. Então é isso que eu tô querendo dizer. Eu não tô querendo dizer que uma categoria é melhor que a outra, mas eu tô querendo dizer que ele evitar o peso leve ou só fazer a luta pelo cinturão e permanecer no meio médio não quer dizer muita coisa. Tipo, ele não tá saindo de uma categoria complicada e indo para uma mais tranquila que talvez dê para ser campeão. Para mim, as duas categorias são igualmente complicadas. A gente tem o Khabib de um lado como campeão, que é um cara que eu já falei muito aqui, né? Enfim, é um cara bem complicado. Só que do outro lado tem um Kamaru. Então, assim, e aí você pega a primeira posição do ranking de um lado, é o Tony Ferguson, que vai lutar contra o Khabib. E do outro a gente tem o Tyron Woodley. Então, tipo assim, o McGregor tá complicado, né? Tá complicado. Não que eu não ache que ele não tem condições de vencer, se tornar campeão. Eu acho que ele tem condição de vencer qualquer um desses nomes do meio médio ou mesmo do peso leve, né? Não dá pra cravar que é impossível o McGregor vencer tal pessoa. Não, nada é impossível, ainda mais pro McGregor, que é um cara que realmente já calou a boca de muitas pessoas muitas vezes. Só que a gente tem que pensar em probabilidade, né? Qual que é a possibilidade? Então eu acho que essa próxima luta dele contra o Donald Cerrone, daqui a alguns dias, eu acho que realmente vai ser determinante pra gente saber o futuro desse cara que, querendo ou não, em questão de marketing, né, de visibilidade, de dinheiro e tudo isso, é o maior nome que a gente tem no esporte atualmente. Então, vamos descobrir em breve o que vai acontecer com ele, mas eu queria saber a opinião de vocês, né? O que vocês acharam dessas informações novas, né, desse posicionamento dele na entrevista, dizendo que ele se interessa, inclusive ele usou essa frase, né, ele se interessa mais no Kamaru do que no Masvidal. Ele mesmo colocou os dois nomes ali e citou que ele está focando mais no próprio Kamaru do que no Masvidal. Enfim, se muita gente já acha o Masvidal complicado, inclusive nas bolsas o Masvidal é favorito contra o McGregor, imagine o Kamaru contra o McGregor. Eu realmente acho que o McGregor não vai ter muita facilidade por aí, mas enfim, eu gosto muito do cara que aceita os desafios e que pensa grande. Então, por esse lado, eu estou totalmente a favor do Conor. Eu quero, inclusive, que ele vença algumas lutas, que realmente consiga movimentar ali, agitar e etc. Eu acabo até torcendo um pouco por ele, porque eu gosto de ver o cara que realmente vai fazer o que as pessoas não acreditam que ele possa fazer, né? Então, tipo, muita gente subestima ele contra o Cerrone, ou subestima ele contra o Masvidal, ou acaba subestimando como, entre aspas, não estou subestimando, na minha opinião, mas enfim, muita gente pode interpretar dessa forma, mas é legal quando ele chega e surpreende. Então, pô, se ele conseguir vencer o Cerrone, vamos supor, vencer o Masvidal e chegar numa luta com o Kamaru, realmente seria sensacional, e para ele seria super importante, porque isso vai valorizar ainda mais ele. Então, imaginem vocês se Conor McGregor vence Cerrone, acaba pegando o Masvidal da vida, vence e ainda conquista o cinturão meio médio. Aí já pensou como que esse cara vai falar? Né? Eu acho pouco provável, já adianto aqui hoje, dia 4 de janeiro de 2020, mas realmente se ele conseguir, o cara vai de vez cravar o nome dele na história, né? O nome dele já está na história e ainda ficaria muito mais eternizado, vamos dizer, né? Então é isso. Comentem aí embaixo a opinião de vocês, o que vocês acham do McGregor focando de vez no meio médio e até mesmo no Kamaru. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!